Olá! O Ministério Público do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás apresenta mais um vídeo de orientação sobre acessibilidade. Hoje nós vamos falar sobre o piso tátil, também conhecido como piso podotátil. Esse tema será abordado em 2 vídeos, por isso, ao final desse vídeo, não deixe de assistir a segunda parte para você conhecer o que as atuais normas brasileiras estabelecem em relação à sinalização tátil. A sinalização tátil no piso é um recurso que promove segurança, orientação e mobilidade a todas as pessoas, principalmente aquelas com deficiência visual ou surdo-cegueira. A sinalização tátil tem 4 funções principais: identificação de perigos, orientar o sentido do deslocamento seguro, informar as mudanças de direção ou opções de percurso e marcar os locais de atividades onde a pessoa poderá usar equipamentos ou serviços. Conforme a NBR 9050 de 2020, a rota acessível é o trajeto contínuo, sinalizado e desobstruído de qualquer obstáculo que interliga os ambientes externos e internos de espaços ou edificações. Ela deve poder ser utilizada de forma segura e autônoma por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nessa imagem, vemos a rota acessível indicada em um projeto de arquitetura de uma agência bancária. A partir da definição da rota acessível, é que se estabelece onde deve haver sinalização tátil direcional para a orientação do deslocamento de pessoas com deficiência visual. Já nesta outra imagem, vemos os trechos de piso tátil direcional coincidentes com a rota acessível na mesma agência bancária. Ainda segundo a norma, a rota acessível pode incluir estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros itens de acessibilidade. A sinalização tátil da rota acessível deve estar representada no mapa tátil, que é um elemento essencial para a orientação e localização dos lugares de interesse dos usuários do local. Ela permite ao deficiente visual mentalizar o espaço geográfico e, por isso, deve estar instalado nos acessos dos locais acessíveis. Para maiores informações sobre esses e outros itens estabelecidos nas normas para sinalização, comunicação e informação, assista nosso vídeo sobre este tema. A NBR 16.537 de 2016 estabelece 2 tipos diferentes de relevo que devem ser aplicados no piso tátil, sendo um para indicação de alerta e outro para indicação de direção. O piso de alerta é um conjunto de elementos circulares de relevo que deve ser preferencialmente de seção tronco-cônica. Esses elementos em relevo devem ser posicionados lado a lado em tamanho e espaçamento que sigam os limites estabelecidos na norma. Nas placas, o tamanho da base de cada relevo será de aproximadamente 25 mm de diâmetro, e a separação lateral será de 50 mm entre os seus eixos. Uma das opções construtivas é o uso de placas, que podem ser feitas de porcelanato, cimento, metal, borracha ou outro material resistente e principalmente antiderrapante. Os relevos táteis de indicação de alerta podem também ser instalados diretamente no piso. Neste caso, cada relevo deverá ser de aproximadamente 30 mm de diâmetro e a separação lateral será equivalente ao diâmetro da base do relevo mais 20 mm entre os seus eixos. Já a sinalização direcional é formada por um conjunto de relevos lineares, também de seção tronco-cônica, alinhados com a direção a ser seguida nas rotas acessíveis. Nas placas,
O tamanho da base de cada relevo será de aproximadamente 30 mm de largura, e a separação lateral será de 83 mm entre os seus eixos. Quando instalado diretamente no piso, cada relevo direcional deverá ser de aproximadamente 40 mm de diâmetro, e a separação lateral será equivalente à largura da base do relevo mais 40 mm entre os seus eixos. A cor da sinalização tátil deve contrastar com o piso adjacente, para ser percebida por pessoas com baixa visão. Essa cor não pode sofrer alteração durante todo o ciclo de vida do ambiente onde está instalado, independente de ser uma área externa ou interna, ou do piso estar seco ou molhado. Para haver um bom contraste de luminância entre a sinalização tátil e o piso adjacente, a NBR 16537 de 2016 recomenda as combinações de cores mais apropriadas para serem utilizadas. A sinalização tátil de alerta deve ser utilizada para informar pessoas com deficiência visual sobre as seguintes situações: a existência de desníveis ou outras situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa, o local adequado para o uso de equipamentos como elevadores, terminais de autoatendimento ou serviços, locais de mudança de direção, início e término de escadas e rampas, a existência de patamares quando os corrimãos não forem contínuos e o local de travessia de pedestres. Para indicar a existência de escadas ou de degraus isolados, a sinalização tátil precisa ter uma largura apropriada, e ela também deve estar posicionada a uma distância mínima dos degraus que varia conforme o tráfego previsto para o seu uso. O tráfego de pessoas é medido ou estimado para o horário de pico, e a NBR 16537 de 2016 considera que fluxos de 25 pessoas ou mais por minuto em cada metro de largura da escada ou rampa são considerados intensos. Neste caso, a largura mínima da sinalização tátil, indicadas como B e D nestas imagens, deve ser de 40 cm. Caso contrário, a largura mínima deverá ser de 25 cm. Já a distância entre a sinalização e os degraus, correspondente às letras A e C, possui várias especificações que precisam ser verificadas no item 6.4 da norma. Quanto ao comprimento, a sinalização de alerta deve ter o mesmo comprimento do degrau ou da rampa, estando alinhado lateralmente com eles. Nas escadas rolantes, a sinalização de alerta deve ter uma largura de 25 a 60 centímetros. Caso não existam muretas nas laterais da escada, a sinalização deverá contornar todo o alçapão, que forma uma espécie de plataforma de entrada e saída da escada rolante. Quando a inclinação da rampa for de pelo menos 5%, deve haver sinalização de alerta nas duas extremidades, com uma largura variando entre 25 e 60 centímetros. Na base da rampa, a sinalização deve ser posicionada junto ao início do aclive, e no seu topo, ela precisa estar afastada de 25 a 32 centímetros do início do declive. Nos patamares intermediários, existente no meio de escadas e rampas, essa sinalização de alerta só é obrigatória se o comprimento do patamar for maior do que 2,10 metros. Outra situação que exige sinalização de alerta em patamares intermediários é quando pelo menos um dos corrimãos não for contínuo ao longo do patamar. Se o comprimento do patamar for igual ou menor do que 2,10 metros e se não houver interrupção nos corrimãos, a existência dos corrimãos cumpre a função de linha-guia, sendo suficiente para indicar ao seu usuário que a escada ainda não foi totalmente transcorrida. Estamos encerrando essa primeira parte das regras estabelecidas
na NBR 16.537 de 2016 e 9.050 de 2019. Para conhecer o que mais as normas brasileiras estabelecem em relação a piso tátil, não deixe de assistir ao segundo vídeo dessa série. Muito obrigado por ter assistido a mais esse resumo e continue acompanhando aos nossos vídeos da série sobre acessibilidade.